Fala pessoal, sejam bem-vindos à continuação do estudo do livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital do Walter Longo. Sim, depois de um hiato de mais de 5 meses, estamos de volta com novos planos, novos conteúdos já planejados, já gravados e já editados. Mas depois a gente fala sobre o porquê dessa pausa, dos novos projetos e etc. Vamos direto ao ponto, porque eu preciso urgentemente terminar o estudo desse livro aqui, que já era para ter terminado há muitos meses. Estamos no capítulo 3, na terceira parte do livro, no capítulo 3, onde existe uma metodologia. Espero que vocês gostem também desse novo modelo, porque antes era um modelo gravado, com câmeras, sem esse layout. Eu acho que dessa maneira eu consigo não só entregar um material visualmente bonito, mas um material de apoio quando for necessário. Quando eu gravava no modelo antigo, era a câmera fixa me gravando eu falar e eu mostrando, dando exemplos. Gosto daquele formato, ainda vamos ter aquele formato, mas esse formato otimiza muito meu tempo, porque eu estou sentado onde eu trabalho, então se eu estiver lendo alguma coisa interessante, se eu estiver lendo alguma matéria interessante e quiser trazer como conteúdo, é muito rápido de gravar. E como a minha proposta agora é dar uma ênfase muito grande no canal do YouTube, com as aulas, com o vídeo sobre mercado, marketing, comunicação e tudo que a gente já está acostumado a falar aqui, acho que esse modelo, além de simplificar e otimizar o meu tempo, também vai possibilitar trazer conteúdos muito mais ricos para vocês. Mas vamos lá. Esse capítulo tem uma metodologia especial para mim, porque além de eu ter usado essa metodologia no meu estudo de conclusão de curso, eu também usei no Digital Planners para um dos módulos, que nada mais que fala sobre os 3 grandes grupos de mídia, que a gente não vai ver nesse vídeo exclusivo, porque a gente precisa passar por um roteirinho antes de chegar nos 3 grupos de mídia. Esse capítulo vai ser dividido em 3 vídeos. Esse que vocês estão assistindo agora, depois, no próximo vídeo, que vai sair na quinta-feira, 3 grupos de mídia, e depois o IPC, que é o Índice de Potencial de Conteúdo. Eu preciso fazer ele segmentado em 3 partes, porque senão o vídeo ia ficar uns 30, 40 minutos, e como não é uma aula, como é um vídeo de reflexão e insight sobre o livro, eu preferi dividi-lo assim. A primeira parte, a gente já vai falar dessa brincadeira que o Walter Longo traz, parafraseando a fórmula da relatividade do Einstein, por isso a foto do Einstein aí, que é o EC igual a MC. Se você guardar essa formulazinha e o significado dessa fórmula, tudo vai fazer mais sentido quando você for estudar os 3 grupos, quando a gente for entrar na metodologia dos 3 grupos mais detalhadamente, tudo vai fazer mais sentido e você não vai mais esquecer como é que você pode ter um olhar mais clínico e mais sistêmico de mídia, de empresarial, apenas olhando para 3 grupos. Óbvio que a gente vai, isso aqui é uma única metodologia para você estudar inteiramente. EC igual a MC é Every Company is a Media Company. Então, esse vídeo a gente vai refletir sobre essa frase. Toda empresa é uma empresa de mídia. Mais um adendo sobre o livro. Isso é extração de insight de alguma parte do capítulo. Recomendo que vocês comprem e leiam, porque tem muito conteúdo. É óbvio, é um livro, tem muito mais conteúdo, mas assim, tem muito mais conteúdo que eu gostaria de trazer no vídeo, mas o vídeo ia ficar com 2 horas de vídeo. Então, é um livro que eu julgo uma obra obrigatória para todo profissional de comunicação e marketing. Não só ele, acho que ler Walter Longo é sempre muito enriquecedor, mas esse em especial tem muita coisa que a gente pode estudar e trazer à prática, igual a gente está fazendo aqui. Muito do que está aqui é reprodução fiel do que está no livro e, obviamente, eu vou colocar alguma releitura da minha parte, algum exercício, alguma coisa que a gente possa trazer para a ação, trazer para o fator de você tentar aplicar. Every company is a media company. O que ele fala resumidamente aqui e o que é muito válido a gente entender? Que antes nós tínhamos um sistema muito simples, que era uma empresa, quando precisava de alcance, de publicidade, ela tinha obrigatoriamente que contratar, porque nós não tínhamos todo esse sistema de dados e de redes sociais e de possibilidades que a gente tem hoje. Então, antes eu tinha uma empresa, contratava publicidade, e aí eu mensurava isso com números frios, do marketing, que antes não existia planejamento. Então, números frios me entregavam ali quanto vendeu a mais depois que eu anunciei no fulano, no ciclano, no outdoor, no rádio, etc. Já poderíamos levar esse conceito para o antigamente, que a gente não tinha tanto dado para mensurar, já poderia existir esse conceito de toda empresa de mídia é uma empresa
toda empresa é uma empresa de mídia porque as pessoas falavam do seu produto. Eu via o outdoor, eu comprava e eu falava bem ou falava mal. Isso é a lógica inicial dessa frase. E quando ele traz isso para a era pós-digital, ele fala exatamente isso. Que hoje, além das pessoas, além da sua empresa poder investir, ter o poder de investimento em mídia, ela investe, ela tem como mensurar a capacidade dela ser a própria mídia. Nós temos aí trabalhar com Big Data, onde a gente tem dados valiosíssimos que, se interpretados dentro de redes sociais, seja qual for a plataforma, nós temos aí uma possibilidade de transformar todo o contexto de investimento que eu já tenho, que eu já detenho, em material estratégico. Então, cada companhia, cada empresa é uma empresa de mídia. Nós vamos depois, no próximo vídeo, estudar os 3 grandes grupos, que é essa segunda sigla, as 3 siglinhas que está aqui, OM, PM e EM, que nada mais é do que mídia própria, mídia paga e mídia ganha. Então, quando ele fala que toda empresa é uma empresa de mídia, é que nós já temos esse ciclo, e esse ciclo é o que detém essa mentalidade de você entender que a sua empresa tem a mídia própria, ela pode ter a mídia paga, quer dizer, pode não, se você quer investir em marketing hoje é fundamental e obrigatório, e a mídia ganha. Então, a gente vai estudar esse ciclo, mas o que a gente precisa entender nisso? É que quando eu tenho uma empresa, e eu tenho um Instagram, e eu tenho relevância, e eu tenho muita gente falando de mim, e eu tenho pessoas comentando nas próprias redes sociais dela, da minha marca. Se eu não mensuro, se eu não faço monitoramento social de comportamento, eu não sei que tipo de... eu não tenho como é que eu vou dizer? Eu não sei que tipo de mídia eu estou gerando. Automaticamente e quase que invisível para mim se eu não mensurar, se eu não trabalhar em cima de monitoramento. Então, a lógica central dessa frase, de toda empresa é uma empresa de mídia, é que você, querendo ou não, a sua marca querendo ou não, ela gera algum tipo de mídia, ela expõe de alguma maneira o posicionamento empresarial, você querendo ou não. É como eu costumo dizer, você pode trabalhar estratégias de posicionamento, mas quem diz como é que a sua empresa está posicionada não é você. É a pessoa que compra a ideia, que compra o valor que você está vendendo. Então vamos encerrar esse vídeo por aqui, porque a gente vai depois passar para esses grupos de mídia, onde a gente vou dar um spoiler aqui, onde a gente vai pegar e estudar mídia paga, mídia proprietária, que é a mídia própria da marca, e a mídia ganha. Inclusive esse slide é um dos slides que eu tirei do Digital Planners. Ali está 3 tipos de mídia oculta, e eu vou explicar o porquê eu usei a palavra oculta, mas faz parte dessa metodologia que a gente está falando aqui, que é da OBE, All Brand e Earned. O que é mais importante nesse vídeo é você guardar essa frase. Toda empresa é uma empresa de mídia. Você investindo ou não, você é uma empresa de mídia. Você está gerando mídia de alguma maneira, principalmente hoje. Então, fica a minha dica pessoal aqui. Se você tem uma empresa pequena, média ou grande, as grandes já não tem esse problema porque elas já investem, já têm essa mentalidade, quer dizer, algumas têm. Invista em plataformas e em profissionais de métricas e monitoramento, porque a moeda de ouro daqui para frente já tem um tempo. Falo daqui para frente porque eu acho que isso vai perdurar para os próximos, pelo menos, 50 anos, né? São os dados. Então, se a sua empresa é uma empresa de mídia, necessariamente eu preciso ter dados. Dados, necessariamente eu preciso saber interpretá-los e entender que os números nem sempre dizem o que eles estão falando ali. Números dentro de comunicação e marketing, dentro de planejamento, nesse conceito de toda empresa é uma empresa de mídia, é muito valioso que eu consiga mensurar, monitorar especialmente. É o famoso social learning, né, que as pessoas falam, né? Monitoramento do que as pessoas estão falando. Então, tenha isso em mente. A moeda mais valiosa que você pode ter, e hoje a gente tem ferramentas riquíssimas, poderosíssimas, que a gente consegue monitorar. O famoso análise de sentimentos sobre a sua marca, né, que para quem é profissional da área já não é tão oculto esse termo, mas é o famoso análise de sentimentos sobre a sua marca, onde você mensura e através da interpretação subjetiva, obviamente, dos dados que você coleta, você tem aí
a moeda mais valiosa para poder reinvestir com inteligência. Ele até fala nesse capítulo, eu não lembro se é nesse ou no outro, no que já passou, que a gente tem o ROI, o Return on Investment, que é o retorno frio da coisa, investir 500, preciso ganhar 10 mil, chutando um valor aqui, e o Run on Learning, o ROI, né, que é o retorno sobre o aprendizado. Então, existem essas duas siglas que a gente pode falar num vídeo depois, eu acabei emendando porque tem a ver com isso, que é o ROI, retorno sobre investimento frio, que depende obrigatoriamente disso que a gente está falando, do retorno sobre o aprendizado. Muito importante o marketing, a comunicação e o planejamento terem essa visão, terem essa análise fria. Óbvio, o marketing é número, mas muito mais centrado hoje em dia, já que a gente está falando numa era onde o consumidor tem, além de ter muito mais voz, ele nos entrega os dados, ele nos entrega o ouro para a gente poder codificar isso. É muito mais importante a gente entender que o retorno sobre o aprendizado que a sua empresa tem através dos dados gerados é que vai fazer você entender o caminho ou pelo menos ter mais assertividade nas estratégias para poder seja posicionar uma marca, um produto ou um serviço ou para poder escalar mais, vender mais, enfim. Aí tudo vai depender do objetivo estratégico aí da empresa. O que a gente precisa ter em mente agora é que toda empresa é uma empresa de mídia. E se vocês quiserem saber mais sobre esse raciocínio, nós estamos estudando o livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, que eu estou mostrando toda hora porque eu não estou acostumado a gravar com o layout, mas já está aí na tela. Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, as regras mudaram, do Walter Longo. E na quinta-feira a gente volta com o vídeo falando sobre os três grupos de mídia, que é o mídia paga, mídia própria e mídia ganha, que aí sim a gente começa a aplicar até chegar no terceiro vídeo, que é o vídeo sobre o IPC, que é o Índice de Potencial de Conteúdo. Tendo esses três vídeos, tendo esses três raciocínios em mente, a gente vai conseguir, pelo menos, olhar para uma estratégia de conteúdo, uma estratégia de marketing que visa o conteúdo com mais maturidade, com mais inteligência. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Ainda é experimental, eu gosto muito, otimizo o meu tempo. E é isso, vou ficando por aqui. Até quinta-feira no próximo vídeo, onde falaremos dos 3 grupos de mídia. Fui!